Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, o pessoal aí tá com bastante dúvida, né, nessas novas regulamentações aí sobre drones. Então eu resolvi ir na página da Defesa Net, tá, gente? Isso aqui é sério, tá, gente? Isso aqui, essas mudanças que estão tendo aqui, é coisa séria, tá? Não é brincadeira, não. Então, na Defesa Net, né, aí fala, né? Nova norma do DCE eleva nível técnico das operações de drones e impõe controle estatal e prepara o país para uma aviação não tripulada integrada e de larga escala. Gente, vocês lembram que há muito tempo eu vinha falando que ia ter mudanças drásticas. Eu falava que ia ter mudança na Anatel, teve e vai ter mais. Que a pessoa, os homologadores de drone, gente, essa pessoa não tem condição de ela mesma própria homologar seu drone, qual preparo técnico que ela vai ter para pilotar um equipamento desse? É isso que eu falava. Muita gente interpretou errado o que eu falava. Só que o que eu falei no passado é só ver meus vídeos, gente. Vai se concretizar. Estão se concretizando aos poucos. Da informalidade ao controle sistêmico. O que é da informalidade? Que era tudo informal. O sujeito comprava o drone e começava a voar e era na tora, né? E impulsionada pelos os vendedores, tá, gente? Isso aí foi impulsionada pelos vendedores. E é para fins comerciais, tá? Há uma grande diferença também, lá na frente vocês vão ver que é um vídeo para fins comerciais e um vídeo aleatório, né? Para lazer, né? Tá. Então vamos. Durante anos, a operação de drone no Brasil evoluiu em um ambiente híbrido, marcado por sobreposição de competências entre órgãos reguladores e por percepção social de baixo risco. O ICA 100/40 rompe com essa lógica ao consolidar o papel do DSEA como gestor central do acesso ao espaço aéreo, estabelecendo que nenhuma aeronave não tripulada pode operar sem autorização prévia. Nenhuma, gente. Quando fala nenhuma, não existe. Ah, mas de brinquedo. Não existe essa denominação, gente. De brinquedo, não existe essa denominação. Todas, tá, gente? Você comprou um dronezinho no camelô ali, ele levantou o voo, precisa de autorização. Ou ruim ou bom, aí vocês vão discutir, gente, com os aviadores, não, tem um nome próprio. Os comandantes, tá, gente? Os comandantes da aeronáutica que redigiram e assinaram esse documento. Esse documento é da aeronáutica, tá, gente? A aeronáutica tem a competência de fazer isso. Independente de qualquer atividade política, tá, gente? Né? Muita gente já pensa, eu vou falar com o meu deputado, eu vou falar com isso, com o meu senador, com o meu sei o quê. Aí não tem nada a ver, tá, gente? Já. As forças de defesa do país, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, são independentes de política, tá? Então foi o comandante, né, da aeronáutica, né, os responsáveis, que elaboraram e modificaram esse documento, para início de conversa. Então, qualquer equipamento drone, seja abaixo, pode ser de 100 gramas, pode ser de 50 gramas, será preciso de autorização para voo. Ok, gente? Entendido isso, no próprio documento fala quais são os órgãos que vão poder fiscalizar, gente. Todos os órgãos de segurança. Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, que seja, entendeu? Então, vai ter essa fiscalização nas cidades, tá, gente? Se você não tiver a documentação, vai
No mínimo, o seu drone vai ser apreendido, gente, para início de conversa, tá? O sistema, as sarpas, né, gente? é, Nesse contexto, deixa de ser uma ferramenta acessória, se trama no núcleo operacional do ecossistema, funcionando como filtro técnico, jurídico e operacional para qualquer voo. A lógica do eixo regulatório, né? Essa nova regra aqui. O elemento mais sofisticado da nova norma é a adoção de uma abordagem baseada em risco operacional, em vez de regular exclusivamente o equipamento, como o peso ou categoria do drone. O ICA 140 passa a prezar o contexto da operação. Isso significa que os voos realizados com o mesmo equipamento podem ser tratados de formas completamente distintas, dependendo de fatores como proximidade de aeródromos, densidade populacional, altitude. Tudo isso aqui, gente, não é para não. Vocês vão autorizar ou não voo. É obrigatório a autorização de qualquer voo, tá, gente? Para deixar claro. No entanto, a sofisticação traz consigo um efeito colateral relevante: a elevação da barreira de entrada. Barreira de entrada, gente, é o que eu falei também nos vídeos anteriores, que o mundo do drone estava mudando. O mundo do drone está em declínio. Acho que os vendedores, o pessoal que está começando o canal tem que pôr isso na cabeça. O mundo dos drones está em declínio faz tempo. Eles não caíram a ficha, né? Não caíram, infelizmente, o brasileiro tem uma percepção muito aquenha do que está acontecendo. Quando ele acorda para as coisas, já aconteceu. Há muito tempo que eu estou vendo que o mundo dos drones não é o mesmo. Muitos vídeos antigos que eu mostrava, eu falava isso. Operadores antes atuavam com base em regras relativas, simples, passam a lidar com matriz decisórias complexas, que exige conhecimento técnico. Olha, gente, observação, que exigem conhecimento técnico. Eu achava um absurdo, para começo de conversa, o pessoal pagar terceiros para fazer a própria homologação do seu equipamento. Se o sujeito não tem a capacidade de adentrar num site e fazer a homologação do seu equipamento, não tem a mínima condição para fazer o equipamento voar. No meu conceito, eu não estou discriminando ninguém ou criminalizando ninguém, tá? Eu acho isso. Acho que a pessoa tem que ter pleno controle daquilo que ela está fazendo, né? Não pode colocar aquilo na mão dos outros. Ela mesma tem que fazer sua homologação, ela mesma tem que fazer cuidar do seu equipamento, gente. Ela colocar em mão de terceiros. Para mim era o primeiro absurdo que eu via. A interceptação normativas, capacidade de planejamento operacional. A pessoa tem que saber. O pessoal às vezes me criticava dos voos que eu fazia, tudo autorizado, tá, gente? Eu fazia um voo em linha reta, voltar em linha reta. Sempre, aí o pessoal vai sempre o mesmo. Gente, era a rota. Era a rota que eu colocava que era autorizada, é aquela rota, por isso que eu não mudava a baixa altitude, né, tal e etc. Não sei se a partir de 1º de julho poderia fazer esse tipo de voo novamente. Eu não sei, gente. Eu fiz vocês podem ver no meu canal, tem vários vídeos aí, tá? Então sempre eu pedi autorização. Nem sempre era autorizado, tá, gente? Às vezes, dependendo da época, do dia, do momento, não era autorizado. Então eu tive vários voos negados, assim como eu tive vários voos autorizados. Então isso acontecia muito, porque eu era na cidade, né? Então às vezes tinha algum avião, algum helicóptero que ia passar antecedente de uma semana que eu pedia, tá, gente? Eu fazia o voo hoje, já fazia o pedido para a semana que vem, e assim sucessivamente. Por isso que era praticamente no mesmo local.
Era a rota, né? Que eles falam a rota. Só que agora para frente não sei, tá, gente? É desenhos para série múltiplas camadas, né, tal. Aí, que gente, que eu falava para vocês. Profissionalização do operador remoto, que eu falei, cansei de falar. Eu sou operador de drone, sou operador de drone, eu não sou droneiro, não. Eu nunca fui droneiro. Se vocês é droneiro, eu não sou. Tá? Infelizmente, eu acho que a pessoa para dirigir um carro precisa de carteira, para fazer outra coisa precisa de documento. Eu sou a favor desse ponto, porque você coloca um equipamento que é crasso. Gente, se não tivesse risco de nada, não ia fazer essa mudança generalizada que foi feita. A gente via, gente, pessoal com drones pesados, a 200 metros de altura em cima de cidade. Eu achava um verdadeiro absurdo. Aliás, eu acho um absurdo qualquer drone pesado em cima de cidade. Qualquer drone pesado. Os pequenos, apesar do seu risco, e eu sempre falava, ele pode cair em cima de pessoa. Você vê um drone a 50 metros, cair em cima de uma pessoa, 250 gramas cair numa altura de 50 metros. Se bem que o mini drone, ele não faz uma queda reta, né? Ele cai mais ou menos em ângulo, né? De 35, 45 graus, mais ou menos. E as hélices ajudam a diminuir o arrasto das hélices do corpo do drone, diminui um pouco a velocidade. Mas eu achava um absurdo, né? Um absurdo, drone pesado, né? O sujeito voando na cidade. É o X8 da vida, né? Air 2S, etc. Qualquer drone passou de 250 gramas, eu achava um absurdo. Então, o que está falando aqui? Outro eixo central do ICA 140, as novas, é a Bíblia do operador de drone, tá, gente? Essas regras, tá? Assim como o manual do seu equipamento. Segue sempre o manual do seu equipamento. Eu sempre falei isso, né? Apesar de ter canais grandes de vendedores, pseudotécnicos, etc., sempre tirando a pessoa do rumo certo, né? Voltando, né? Outro eixo central do ICA 140 é a transferência explícita de responsabilidade para o piloto remoto. Tudo que acontecer com o seu drone, gente, é responsabilidade sua. A norma deixa claro que, independente da autorização concedida ou não, ou você tem mais voar, gente, tudo que acontecer é nas suas costas, tá? O que acontecer é nas suas costas. Outra coisa que vai mudar, isso aqui por enquanto não está na regra, não, é sobre a manutenção do seu equipamento. Se você for voar com drone, você fez um conserto, não tem nota de nada, você não pede nota, não pede garantia de nada, aí o drone cair por uma falha técnica de quem consertou seu drone, a responsabilidade é sua, certo? Vai ter uma regra específica para manutenção desse tipo de equipamento. Agora, escuta o que eu estou te falando, gente. Não é agora, não. Veja meus vídeos antigos para vocês verem que o que eu falei atrás está acontecendo agora. E da mesma forma que sobre os pseudotécnicos. Voltando, né? Independente da autorização, cabe ao operador garantir a segurança da operação, evitar colisões, respeitar condições meteorológicas e interromper o voo sempre que houver risco. Esse ponto é particularmente relevante, porque rompe com a percepção de que a autorização estatal funciona como uma espécie de licença total. Na prática, o DSE autoriza o acesso ao espaço aéreo, sob determinadas condições, mas a execução, segurança contínua, sendo da responsabilidade indelegável do operador. Tudo o que acontecer é você, a culpa é sua. Resumindo, além disso, a exigência de planejamento, o que eu falei atrás é isso, o planejamento.
Eu planejava o meu voo, sempre planejo na mesma rota, por isso que eu vou pelo um caminho e voltava pelo mesmo caminho. Muitos me criticavam e muitos deixou de assistir meus vídeos por causa disso. Ah, mas sempre a mesmice. Da agora para frente, gente, a mesmice vai ser a mesmice mesmo, tá? Todos os voos vai ter que seguir um padrão. Não pode ir para o lado direito e de repente voltar para o esquerdo. Esquece, tá, gente? Se você acha que vai ser assim, é bom até desistir de mexer no mundo dos drones, tá? Incluindo análise meteorológica, definição de rotas alternativas e elaboração de plano de contingência. Rotas alternativas, gente. Se porventura entra um avião, um helicóptero, que nem tem um vídeo que eu mostrei, do nada apareceu um helicóptero, tem vários vídeos meus assim. Você tem que fazer uma rota alternativa, baixar mais a altitude que você está e voltar por outro caminho. Ou às vezes, gente, ou às vezes pode até acontecer, você tem que pousar seu drone aonde ele estiver. Se tiver risco de alguma coisa, ou então você simplesmente, gente, desligar seu drone, perder seu drone. Antes de perder seu drone do que fazer um acidente fatal com a aeronave, né? Elaboração de plano de contingência. Vocês já viram em vários vídeos meus eu fazer pousos de emergência, às vezes faltou bateria, às vezes vento, alguma coisa assim. Então, sempre naquela rota que eu fazia, naqueles vídeos antigos meus, tinha um local para fazer pousos de emergência. Pousava o drone, né? Ou então desligar ele para ele cair mesmo, né? Para depois eu ir lá recuperar ele, se fosse o caso, né? Aproximo o uso dos drones aqui, a doutrina clássica da aviação. O operador deixa de ser usuário de tecnologia e passa a atuar como um agente aeronáutico, com deveres comparáveis de um piloto tradicional. É por isso que eu sempre falava, gente. Eu sou piloto de drones, eu não sou droneiro. Sempre falei isso, sempre deixei claro essa explicação. Impactos econômicos e operacionais no Brasil. Do ponto de vista macroeconômico, o ICA 140 cria ambiente mais previsível para o desenvolvimento do setor de drones no Brasil. A clareza regulatória tende a atrair investimentos, especialmente em áreas logísticas, inspeções industriais, agronegócio e segurança pública. A possibilidade de operação B veloz, além da divisada, ainda que condicionada a critérios rigorosos, abre caminho para aplicações de maior escala, incluindo entregas autorizadas e monitoramento de grandes áreas. Da mesma forma, a previsão da integração futura com sistemas parceiros, tráfego aéreo não tripulado, que vai ter, tá, gente? Vai ter o sistema, tá? O TM vai gerenciar quem estiver voando, né? Provavelmente cidades capitais e cidades igual Anápolis, Goiânia e Brasília, vai ter sistema em breve, tá? Por causa da defesa aérea do país, tá? Por outro lado, impactos imediatos sobre pequenos operadores e profissionais autônomos, a necessidade de planejamento e atendimento da zona de restrição e a dependência de autorização pode aumentar custos operacionais e reduzir a informalidade, o que, embora positivo do ponto de vista regulatório, pode gerar resistência a curto prazo. Muita gente vai querer fazer o trem na tora, tá, gente? Que nem sempre fez. Só que depois o trem vai dar ruim, né? Ah, outra coisa, se a pessoa contrata uma pessoa para fazer o serviço, ela também é corresponsável, tá, gente? Eu estou deixando claro isso aqui, para depois, lá na frente, der ruim a pessoa começar, né? Integração entre forças e controle do espaço aéreo, é o que eu falei. A regulamentação do uso de aeronaves não tripuladas no Brasil não impacta apenas operadores civis e o mercado tecnológico. Seu alcance se estende direta às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública, introduzindo um novo arranjo
institucional que redefine o equilíbrio entre a autonomia operacional e o controle do espaço aéreo. Trata-se de mudança silenciosa, porém estrutural, que afeta de forma como o Estado brasileiro exerce autoridade sobre o próprio território, inclusive sensível como defesa e segurança. Vamos lá. Historicamente, as operações militares policiais sempre gozaram de certo grau de flexibilidade normativa, especialmente em cenários que exigiam rapidez de resposta. No entanto, o ICA 140 estabelece um princípio que sobrepõe e passa, lógica, o espaço aéreo brasileiro é único, integrado sob gestão centralizada. Isso é que significa que mesmo instituições como o Exército, a Aeronáutica, bem como as forças policiais e seus diferentes níveis, devem observar as regras estabelecidas pelo DSE quando opera fora do regime específico. Então, todas as Forças Armadas também têm que adentrar, igualar, né? Tem que pedir autorização. E aí vai, né? Então, porém, inovação, vamos ver aqui essa parte também. O ICA é a nova regra, tá, gente? O ICA 140 repete dilema clássico da aviação contemporânea, como permitir a expansão de novas tecnologias sem comprometer a segurança do sistema altamente sensível. O espaço aéreo é, por definição, um ambiente compartilhado, no qual erros têm consequências potencialmente graves. No contexto, a opção do Brasil foi clara: priorizar a segurança por meio do controle estruturado, ainda que isso implique maior complexidade para os usuários. A norma não inviabiliza o uso do drone, mas define as condições sob o qual esse uso pode ocorrer. Não inviabiliza, entre aspas, gente. Eu falo muita gente. A pessoa, se ela não vai querer dor de cabeça na vida dela, então ela vai ter que adequar às novas regras, né? Então, praticamente muitos canais de drone que está começando vai acabar, porque a fiscalização vai em cima da agora para frente, a partir do 1º de julho, vai começar a pedir documentação para quem está voando o drone. Futuramente vai ter um controle do espaço aéreo total, tá, gente? Muita gente pensa que o drone fica invisível para os radares, aqui, principalmente na região de Goiás, Anápolis, São Paulo, nós temos o avião R-99 de vigilância, né? Vigilância. Ele consegue, um amigo meu já falou para mim, né? Não vou falar quem nem como, né? Mas você consegue ver o sinal, né? A transmissão de o drone para o operador e do operador para o controle. É da mesma forma que vai ser feita mais para frente, né? Com o novo sistema, né? Mas esse mais para frente pode ser esse ano ainda, tá? Vamos à conclusão de tudo isso aqui, né? Toda essa a conclusão, o início de uma nova fase, a nova regulamentação marca o início de uma nova fase, em que os drones deixam de ocupar uma zona cinzenta entre tecnologia e aviação, passa a integrar de forma plena o sistema aeronáutico brasileiro. O impacto dessa transição será gradual, mas profundo. À medida que operadores e empresas adaptem às novas regras, o país tende a consolidar ecossistema mais seguro, eficiente e preparado para o futuro. No limite, o ICA 140 não trata apenas de drones. Ele trata como o Brasil pretende organizar o uso do espaço aéreo em uma máquina autônoma cada vez mais presente. Então é isso. É, eu vou deixar o link, né, dessa reportagem, tá, gente? E qualquer dúvida, né, pode pôr aí nos comentários, pode colocar aí no vídeo em si, tá, gente?
Eu apenas, gente, eu não, lembrando, gente, que eu não torço contra, eu não faço as notícias. Eu apenas mostro como as coisas estavam se encaminhando para acontecer. Por quê? Eu já sabia, pessoas lá atrás já tinham me avisado que as coisas iam mudar, e vai ter mais mudança. As pessoas me avisaram lá atrás. Então eu antecipei que ia mudar. Muita gente debochou, muita gente não acreditou, muita gente achou que o que eu estava passando era uma coisa chata, era uma coisa que não ia acontecer. Igual hoje, né? Hoje, com esse vídeo também, muita gente vai falar: não, eu vou continuar do mesmo jeito, não vai dar nada, etc, etc, etc. Então, o futuro que vai dizer, né, gente? Enfim, gente, meu tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, até mais.